apresentando a Flisol, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Necta, Gás Natural. Parceria de Prefeitura Municipal de Araraquara. Apoio SESI, SESC, SENAC, Unesp, Uniara, Instituto Federal de São Paulo, Academia Araraquarense de Letras, EPTV, EPFM, Droga Vem, Paraty Mobilidade, Casa do Saci e Hotel Municipal. Execução e concepção, Café com Pernas e Instituto Colibri. Realização, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Flisol, literatura que nasce para todas e todos. Muito obrigada também por ser uma emenda parlamentar da deputada Tainara Faria, que conseguiu, através do seu trabalho, que a gente tivesse esses espetáculos que estão correndo em toda a nossa edição da Festa Literária da Morada do Sol. E essa Festa Literária da Morada do Sol, a Flisol, que está na sua 3ª edição, só está sendo possível porque muitas pessoas colaboraram e estão junto, nos apoiando. É um sonho que começou só e passou a ser uma verdade, porque muitos sonharam juntos. Muito obrigada a todos que, de forma direta ou indireta, estão unidos com a gente. É uma noite especialíssima, noite da nossa autora homenageada, Djamila Ribeiro. Vocês já viram um pouquinho dela, ela curtindo a música Mimimi, do Fernando Passos, lá em cima, e ela está já sentada aqui entre nós, essa autora, ativista, filósofa, professora e mulher maravilhosa que ela é, uma cidadã, que a gente se admira a cada hora que está conversando um pouquinho mais com ela. E nessa mesa especial dessa noite, nós teremos também o nosso patrono, o patrono Inácio Loyola Brandão, o querido, o amado, adorado, amigo. Ele falou para não falar muito, porque ele não gosta que fale muito. Mas é impossível não declarar meu amor por você, viu? E eu também. Aí nós temos também a nossa companheira. Quando a companheira chegou, eu falei assim, eu me sinto em casa agora. É a Lê Laurindo, uma socióloga, também ativista, também feminista, coordenadora de política étnica racial de Araraquara. Eu chamo os 3 ao palco, porque essa noite da nossa homenageada vai ser comandada pela mediadora Alê Laurindo. Subam ao palco juntamente com Djamila Ribeiro. O desafio já começa. Alê, fique à vontade, onde você se sentir melhor. A Djamila fica no meio, no centro. Alê, pode ser onde você quiser. Fique à vontade. Então, pronto. Já resolveram, tá bom. Pode, claro, fique à vontade e recebendo flores, a nossa homenageada, e depois... Boa noite, gente. Não, né? Boa noite, gente. É isso. Bom, eu, primeiramente, quero agradecer demais o Instituto Colibri, na pessoa da Bernadette, viu, Bernadette? Por esse desafio. E eu pensei muito. Falei, olha, com essas 2 sumidades aqui na frente, eu falaria boa noite e depois obrigada, gente. Porque aí eles desenrolariam tranquilamente, não tem muito o que se falar, né? Mas quero dizer da minha honra, do meu prazer, estar ao lado
de Jamila, de Inácio, pessoa que eu cito todos os dias, praticamente. Não só eu, como a grande maioria das mulheres pretas que estão aqui, a galera do letramento, a militância que está aqui. Tem gente da militância aí? E é sobre isso, ter a honra de tê-la conosco. E o Inácio, que é nosso conterrâneo. Então, eu me sinto muito envaidecida e lisonjeada por estar mediando essa mesa hoje. Então, eu que não sou boba nem nada, fiz aqui um roteirinho para a gente poder seguir, por conta justamente desse tamanho, né, do tamanho dessa responsabilidade. Então, eu não vou apresentar o currículo de vocês, porque todo mundo aqui já está cansado de saber, e a gente perderia também muito tempo falando o currículo de cada um, sairia daqui no mínimo 3 horas da manhã, e aí a gente, né, não precisa disso, porque todos aqui sabem a potência que cada um de vocês são. Então, para iniciar aqui a nossa prosa, eu queria trazer e de falar, né, dessa honra do nosso conterrâneo, jornalista e escritor Inácio de Loyola, filho do senhor Antônio, Maria Brandão, e da senhora Maria do Rosário Lopes Brandão. E dizer que o patrono oficial da festa literária, ocupante da cadeira 11 da ABL e da 37 na Academia Paulista de Letras, e tanto a ABL como a Academia Paulista de Letras, né, todas as academias são 40 cadeiras, certo? Aqui de Araraquara, a gente tem um diferencial, e o Fernando Passos também é um dos responsáveis por isso. Nós temos, pelo menos na minha conta, que eu falo, né, a gente sai de casa e liga o negrômetro, para poder bater o olho, né, na heteroidentificação. Aqui a gente tem pelo menos 6 pessoas pretas compondo a nossa academia. E com você, Inácio, ocupando essas duas, depois a gente vai falar da Dija, como é para você usar o lugar de fala nesses 2 espaços que você ocupa? Nós somos chamados imortais das academias. E nós, dentro da academia, dizemos, somos imortais porque não temos onde cair morto. Nós somos acadêmicos. E o acadêmico é uma pessoa igual a outra. Talvez tenha um pouco de relevo, porque ele tem uma certa importância, a palavra dele e o que ele escreve também tem uma certa importância e repercute. E a gente, os acadêmicos, parece que não fazemos nada, mas o tempo inteiro tem discussões, o tempo inteiro tem palestras, o tempo inteiro tem conferências, o tempo inteiro tem algum acontecimento, o tempo inteiro tem uma publicação, ao mesmo tempo tem contato com outros países, etc, etc. Então, a academia não é só um conjunto de velhinhos, não. Trabalhamos para burro nas academias. E estou aqui nos meus 88. Agora eu comecei a sentir dificuldade de subir a escada. E um dia, numa palestra, numa escola, um aluno falou, para o senhor, que é uma pessoa interessante, inteligente, imortal, qual é a invenção mais importante do mundo? E ficaram esperando que eu dissesse o celular, o computador, e etc. Eu falei, o corrimão da escada. E esse é o momento que eu descubro do corrimão. Mas eu quero dizer, e estou dizendo, é uma bobagem, quero dizer, estou dizendo, que 60 anos de jornalismo, ainda sou também, e 54 anos de literatura. Eu conheci muita gente que me impressionou muito. Fiz entrevistas com algumas pessoas que até hoje eu tenho na cabeça. Sabe? Me marcaram. Por exemplo, a mulher de Fellini, Giulietta Massina. A Lígia Fagundes Telles, maravilhosa. Foi a primeira entrevista que eu fiz como jornalista, tremendo de medo. Acabou minha amiga por fim da vida. Uma importantíssima, Ruth Cardoso,
primeira dama do Brasil, nascida aqui em Araraquara. A mãe dela foi minha professora. E assim eu vim acumulando. Até que um dia, e o bom da minha vida é que eu sempre tenho surpresas e tenho... Um dia eu dei de cara com Djamila Ribeiro. Uma figura fulgurante, uma figura luminosa, uma figura inteligente, das mulheres mais inteligentes que eu já convivi. E uma pessoa alegre, uma pessoa ativista, como raras eu vi. Eu fui dos primeiros a fazer matéria, reportagem com Carolina Maria de Jesus, em 60, quando ela lançou o livro. E a Última Hora foi dos jornais que mais apoiaram a Carolina. Então, a Carolina era minha amiga. Então, tem uma coisa assim, da Carolina eu chego na Ludmila, Djamila, perdão. É melhor chamar o psicanalista. Hã? Importa. Acertei na primeira. E nunca mais vou errar na vida. Mas, enfim. O que eu vejo? Djamila, no palco, em Araraquara, na minha cidade. O ano passado, quando a Bernadette perguntou quem que você acha que é? Eu falei, só pode ser a Djamila. E a Djamila aceitou. E aceitou com problemas. Ela dá aula em Nova York, na New York University. E veio de Nova York a Araraquara. Sendo que Araraquara não tem aeroporto. Mas ela veio. Não sabemos como ela chegou, mas veio. Então, essa é uma noite, eu diria, da história da cultura na Araraquara. Só isso. Eu queria... Maravilhoso. Eu queria só lembrar, quem quiser fazer perguntas, terão 2 pessoas aqui nas laterais. Olha lá, já estão levantando as mãos. E aí pode encaminhar as perguntas durante as falas, tá? Após as falas, já será encerrado esse processo de perguntas, tá bom? E aí, Dija, íntima aqui, eu faço essa provocação em relação à questão do lugar de fala, porque na ABL, pelo negrômetro, até onde eu sei, só o Gilberto Gil é um homem preto, e na Academia Paulista, só você é mulher preta. Os demais, majoritariamente, homens brancos. E é o que a gente tem dentro da estrutura piramidal, como sempre, homens brancos ocupando os espaços ditos de poder, de privilégio, e a gente sempre na base da pirâmide. Que não é segredo, não é novidade, mas ainda é uma luta árdua e contínua. Você, com todo esse currículo maravilhoso, você, sendo essa referência internacional, você, sendo essa escritora que já teve o livro traduzido em inúmeros países, não sei se você consegue contar, dimensionar todos os países, é a primeira vez que você é homenageada numa feira literária. E isso é inadmissível, por todo o seu histórico, porque para a gente sempre demora muito chegar, né? O nosso novelo é sempre muito mais longo, porque ele vai rolando, rolando, e até você chegar e pegar a ponta. Então, diante disso, como é para você, né, para além dessa homenagem hoje, nessa feira, todo esse processo de ser sempre a única, a primeira, né, que a gente conhece bem enquanto militância? Bom, primeiro, boa noite, Araraquara. Boa noite. Aí, gente, estou muito feliz de estar aqui. Primeiro, quero agradecer a toda a organização da feira, a Bernadette, a toda a equipe que torna essa feira possível, a toda a equipe de curadoria, ao queridíssimo patrono Inácio. Eu estou muito honrada de estar aqui ao seu lado, porque para a gente caminha, né, a ponto de poder sentar ao lado das nossas referências, é porque a gente está na caminhada certa. E é muito emocionante para mim estar hoje aqui ao seu lado, que cresci te lendo e admirando o seu trabalho, poder estar aqui nessa feira. E ao seu lado, Alê, que tem um trabalho aqui que eu já
Bernadette me contou do seu trabalho à frente também de políticas públicas para a cidade. E estar no interior é sempre um desafio também, então é uma alegria estar aqui do seu lado. Mas isso que você falou, na minha trajetória, isso acaba sendo a trajetória da grande maioria das mulheres negras, né, da gente sempre chegar depois, mesmo merecendo, às vezes, chegar antes. Mas, na minha trajetória, as coisas aconteceram depois, né, nesse sentido, porque eu fui para a faculdade, eu tinha 27 para 28 anos, eu me graduei aos 32 anos, com uma filha pequena. Quando eu entrei na faculdade, minha filha tinha 3 anos, morando em Santos, estudando numa faculdade em Guarulhos, na Universidade Federal de São Paulo, campus de Humanas. E aí fui para o mestrado, eu finalizo a minha dissertação aos 35, escrevo o primeiro livro aos 37 e o mais recente aos 40. Então, as coisas na minha vida, elas aconteceram mais tarde, né, por conta de falta de políticas públicas, de vir de uma família de trabalhadores, de meu pai estivador no Porto de Santos, minha mãe dona de casa, ex-trabalhadora doméstica. Então, as coisas foram acontecendo assim para mim, e que muitas mulheres negras, às vezes, vão para a universidade mais tarde por conta disso. Então, claro que, no sentido estrutural, é inegável que ainda falta muito para a gente chegar. Isso é uma coisa que a gente tem que batalhar ainda. Mas, falando da minha trajetória, as coisas foram acontecendo mais tarde para mim, e as pessoas diziam que eu era atrasada. Né? Você só vai fazer faculdade agora, mas você já está casada com uma filha, mas só agora. E isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, pensando nesse entrecruzamento, né, de raça e gênero, de ser uma mulher negra nesse lugar. E eu lembro que, no meu discurso de posse da Academia Paulista, que o Nácio estava lá, eu disse, né, muitas vezes as pessoas me viram como atrasada, mas eu estou aqui hoje, tomando posse na Academia Paulista de Letras e sendo a mais nova, a mais jovem a ocupar a cadeira. Então, que as coisas também acontecem no tempo certo das coisas. Então, como uma mulher de candomblé, eu também começo a analisar a minha trajetória também como no tempo certo das coisas. E é no tempo certo que eu estou aqui sendo homenageada, porque tinha que ser aqui na FLISOL e tinha que ser ao lado de Inácio de Loyola Brandão. E é uma honra imensa para mim estar aqui hoje. Porque não é todo mundo que é escolhida por Inácio de Loyola Brandão, não é mesmo, gente? É isso. Porque, né, sei qualquer feira é qualquer feira. Agora, a feira que o Inácio é o patrono, aí é só para quem... A honra é toda nossa, toda nossa. Então, como eu apresentei o Inácio no início, né, é só muito sintetizado mesmo, né? A filósofa, escritora, ativista Djamila é filha do seu Joaquim, José Ribeiro dos Santos, e da senhora Irani Benedita dos Santos, e neta da Dona Antônia, que é a nossa querida. Amanhã a gente vai conversar sobre a Dona Antônia, mas queridíssima, e também imortal, na cadeira número 28, a única mulher preta da Academia Paulista de Letras. E aí, Inácio, eu vou falar sobre o Go, o seu livro de 1982, que Go, o livro que Go. Que você fala sobre futebol, né, na visão, e aí traz essa memória da Ferroviária também, que depois de 30 anos volta à Série B, que, para a gente, o Dimas Ramalho, ele tem uma frase, né, que tem duas paixões que une Araraquara. Uma é Ferroviária, né, pelo menos um consenso, né, e a outra é Santa Casa. Então, não importa o que, o pau pode estourar, mas falou de Santa Casa e falou de Ferroviária, Araraquara se une em algum momento. Esse livro ele traz, né, duas versões de uma mesma história, quem vê o gol e quem faz o gol. Então, pegando um pouco esse histórico, tanto da Ferroviária, esse gancho, e eu quero perguntar, olhando nos seus olhos, Djamila Ribeiro, você, da Baixada Santista, lá do Porto de Santos, pai estivador, sobrenome Santos, é corintiana, preta? Corintiana. Aqui é Corinthians. É corintiana, gente. Tem muito corintiano em Santos. Vai, Corinthians.
E meu pai era corintiano. Aí que tá, meu pai santista, nascido no Morro da Penha, corintianíssimo. E ai de nós se não fosse corintiano, né? Eu sou da época que pai e mãe falava, tá falado, né? Mas fui super corintiano uma época da minha vida. Hoje não sou tanto mais. Já era corintiana Não é para menos, né? de brigar muito, mas eu brinco que a gente evolui, né? A gente evolui na vida. Não, é que a fase que o time está também não colabora, né? Cá entre nós, eu entendo. Mas sou corintiana. Eu sei que o Nelson, Claudinho, deve estar vibrando aí com essa declaração, mas eu, como boa santista, tinha que fazer essa provocação também. Você é santista? Muito. Mas muito. nasceu em Araraquara. Muito. E não sou, detalhe, não sou viúva de Pelé, não. Eu sou da geração dos meninos da Vila, que vi Robinho, que vi Neymar, que vi Diego, que vi... Enfim, eu vi a galera jogar, então... Ninguém é perfeito. Não mesmo, sou mas tá viúva... tudo bem. É sobre. Então, mas assim, né? O Corinthians estava quase caindo também. A gente sobe ano que vem. Mas, Inácio, e essa volta da Ferroviária para a Série B? E esse retorno da Ferroviária para a Série B depois de 30 anos? Que você escreve no livro, né? Você faz um pouco essa analogia inspirada na Ferroviária. Olha, a Ferroviária é uma velha paixão que está passando uma paixão que eu tive pelo futebol e que eu não estou tendo mais. Só isso. Porque não dá, eu assisto um jogo e eu não sei se aquele cartão que o jogador recebeu foi por causa de uma aposta que está sendo feita em algum lugar. Sério. A sede do dinheiro, a fome, essa coisa toda, as megas e etc, está destruindo o futebol. Entende? Isso aqui é um ídolo maior do que poderia ter sido o Neymar. E, de repente, ele se destruiu por dinheiro, 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 dinheiro e muito dinheiro e muito dinheiro. Mas não é só Neymar, não. São todos os outros que estão envolvidos. Então, não sei, eu não tenho mais gosto de assistir o futebol. E adorava a Ferroviária. Eu cheguei a jogar ao lado do Bazzani. Ninguém acredita, mas o terceiro científico, o Bazzani era um grande meio-campista e que depois jogou até na Corinthians. Aí o Bazzani fez um time. E como ele estava na minha classe, ele falou, você vai para o gol. Eu falei, claro, com o meu 1,90 m, que foram reduzidos a 1,68 m. Eu falei, eu vou para o gol, fazer o quê? Olha a minha altura. E se vier alguém com um chute potente, me joga para dentro do gol. E o Bazzani me disse uma frase maravilhosa. Ele falou, eu estou no meio do campo, você acha que alguma bola vai chegar no gol? E não chegou, e eu fui campeão pelo terceiro científico. E não peguei nenhuma bola lá. Mas sou campeão do IEBA, terceiro científico do IEBA. Agora, quando eu escrevia gol, era uma espécie de crítica, porque é a história de eu estava uma vez na tribuna de imprensa e a Ferroviária fez um gol. E os cronistas começaram a celebrar com teorias e teorias, que o ponta-direita tinha avançado e feito isso e driblado, e ele viu que o centroavante estava se aproximando e que o goleiro estava deslocado, e etc, e louvaram o gol durante meia hora. E a Ferroviária ganhou o jogo. Aí eu fui para o vestiário, porque eu tinha entrada no vestiário. Aí estava conversando e um repórter... Alguém perguntou, falei, como é que foi Teia, que era o centroavante? Como é que você viu, você percebeu o passarinho e tudo? Ele falou, não sei. Eu estava no meio da área, eu vi ele centrando a bola, aí eu fechei o olho e meti a cabeça. Todas as teorias foram destruídas. Era uma coisa normal, acidental, uma jogada e tal. Então eu fiquei pensando, e até hoje os cronistas
são, assim, célebres por teorias, as mais elucubradas do mundo. E o jogo é o jogo, é outra coisa. Por isso eu escrevia gol. E nunca mais escrevi de futebol, sobre futebol. Meu problema agora é o Brasil, e sou eu, e são os velhos. Velho não se fala mais. Outro dia, em Pirassununga, em Piracicaba, um senhor falou assim para mim: você sabe qual é a diferença entre idoso e velho? Eu falei, não. Ele me deu a melhor definição que eu conheço. Velho tem saudade, idoso tem projeto. Eu tenho 10 projetos pela frente. 10. Não sei se eu vou realizar. Então, eu estou num momento da vida que você tem que correr. Mas, às vezes, eu sento e eu não tenho vontade de escrever nesse Brasil. Não tenho vontade de escrever. Não tenho vontade de escrever nesse mundo. Porque a gente escreve com vontade de mudar o mundo. Eu não estou acreditando que o mundo vai mudar. Vocês acreditam, e você que está em Nova York agora? E depois eu queria que você falasse sobre o que você fala em Nova York. Para os alunos, claro. Alguém acredita que os americanos iam eleger uma mulher e negra? Não tem a mínima ideia do que é o mundo. A mínima. A Câmara, ou Kamala, iluminou o mundo, mas era impossível. Está lá o Trump, que pode mudar toda essa história, dessa loucura. Então, eu não sei. Eu estou num momento muito legal e num momento muito complicado, de descrédito. Claro, a gente vive nessa dubiedade. Então, não conheço ninguém que anda assim. Eu ando assim, ó. Ando assim. E às vezes eu acerto. Era isso. Depois a gente vai provocar mais um pouquinho essa questão política, mas eu queria voltar aqui para minha amiga Dija, dizer, em relação, você com certeza sabe a referência que você é hoje, em especial, porque assim, você é cria da militância, né? E para a gente, enquanto militância, é um orgulho imenso saber que você não esqueceu de onde veio, porque você sabe que muitos atravessam o rio e esquece, né, a sua origem. E quando você escreve o livro Cartas para Minha Avó, você traz toda essa bagagem, né, entre tantos os outros, obviamente, mas o Cartas para Minha Avó é uma coisa muito nossa, porque ele atravessa a vida de todas nós, praticamente, porque é o nosso cotidiano. Você tinha noção que quando você escrevesse, quando você lançasse o livro, as pessoas iam se identificar tanto assim com ele, com a infância, seria muito semelhante à vida de cada uma de nós? A gente só não colocou no papel, na verdade, mas que ia ter essa identificação com o livro. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de ler. Quem não teve, por favor, leiam. E a gente fez um projeto muito lindo em cima desse livro, que amanhã a gente vai prosear um pouco sobre. Mas o co-identitário foi esse livro, em especial para as mulheres negras de periferia, mulheres negras que têm essa relação tão afetuosa, porque a nossa relação, o nosso tempo é outro, né? Em Tempo de Iroco, mas, em especial, a nossa relação familiar também é outra. Eu falo muito isso, né? A gente fica com os nossos até o fim, em especial, né? A gente não abandona, a gente não... o nosso acolhimento é diferenciado, essa coisa de estar em outro... E não é nenhuma crítica a quem possa, mas a gente não tem por costume ou relação deixar em espaços institucionais, porque o nosso afeto é diferenciado enquanto família preta. Então, e quando a gente faz esse projeto do livro, a gente tem uma identidade tão grande com ele, que a gente teve que trazer baldes, praticamente, porque o choro foi realmente intenso demais em todas as rodas. Então, eu queria que você falasse, se possível, um pouco sobre isso.
O Cartas para Minha Avó foi um livro que foi publicado em 2021 e é o primeiro livro que eu escrevo falando da minha vida, né? Porque os outros livros, Lugar de Fala, né, é um livro que abre a coleção Feminismos Plurais, que é a coleção que eu coordeno desde 2017, já estamos com 14 títulos. E aí vem o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, 2018, Pequeno Manual Antirracista. E o Cartas, ele vem no momento eu escrevo ele no momento de pandemia, então, que eu fui forçada a parar, todo mundo foi forçado a parar, eu obviamente, também. E eu lembro que o meu editor, na Companhia das Letras, ele tinha pedido um livro, que eu escrevesse um pequeno manual antirracista, mas voltado para o público infantil, juvenil. Na época, não me interessou muito a ideia, porque eu falei, eu acho difícil escrever para esse público. Eu falei, não, acho que não. Mas aí ele, não, mas pensa nisso. Aí, um belo dia, eu estava em casa e sentei para escrever e escrevi 32 páginas do Cartas para Minha Avó. Então, eu costumo dizer que é um livro que se impôs a mim. Eu sentei e escrevi. E, quando eu mandei para o meu editor, ele falou, nossa, gostei, não era o que a gente tinha pedido, mas gostei, segue esse caminho. Então, acho que ele chega num momento em que eu já estava com 40 anos, tendo passado por uma trajetória, né, de lançar um livro, Lugar de Fala, e que ele é lançado junto com vários outros livros, e carregava livros na mala, trabalhava para todos os autores, divulgava eles na mídia. Então, as pessoas não têm noção do que é construir um projeto independente, muitas vezes, né? E era muito dolorido, muito trabalhoso, e viaja para um lugar, viaja para outro, e eu postava no Instagram, quer levar um lançamento da coleção, pague a passagem, a gente vai, e é assim que a gente fez. Eu fui estudar o mercado editorial, então, o autor fica com 10% do livro de capa, tem que pagar a distribuidora, as livrarias com 40%, 50%, então, é um mercado muito duro. Né? E quando eu lanço o Lugar de Fala, também foi um momento duro, porque eu lembro que eu demorei muito para entregar, porque eu tinha medo, porque eu sabia que, a partir do momento que eu publicasse aquele livro, ia incomodar. Então, ele tinha que estar muito perfeito, não podia ter nenhum problema de conceito, de nada. E realmente foi o que aconteceu. Né? Então, quando o Lugar de Fala foi lançado, numa editora super pequena, muitos homens brancos ficaram incomodados, escreveram artigos em grandes jornais, criticando o livro. Mas queria eu que tivesse sido crítica, né? Porque eu venho do mundo acadêmico, eu estudei filosofia, então está tudo certo criticar. Né? Spinoza critica Descartes, Lukács critica Sartre, está tudo certo. O problema é que as pessoas sequer liam o livro. E aí eu lembro de um que me chamou muita atenção, em 2000, ele foi lançado em 2017, o Lugar de Fala, e uma pessoa, eu não cito mais nome, meus advogados me proíbem de citar o nome das pessoas, pode me dar problema, mas quem me perguntar em off, eu conto. Ele escreveu, Lugar de Fala é uma bobagem. Lugar de Fala é uma bobagem universitária. E aí, quando eu li aquilo, eu falei, gente, isso não é um argumento, isso é grosseria, isso é só a opinião dele. Se ele critica um conceito, está tudo bem. Ele lê, aí ele critica, argumentando, está tudo certo. Mas não. Do lugar de fala dele, ele acha que ele não precisa nem ler para criticar o livro. E eu lembro que eu respondi a ele, à época eu escrevia na Carta Capital, falei que ele não tinha condição nenhuma de debater comigo, porque ele não tinha lido o livro, não tinha lido as autoras que eu tinha mobilizado para pensar o conceito, que se ele quisesse debater comigo, ele ia ter que estudar. Óbvio que ele ficou incomodado, ele me respondeu no Estadão. Olha só, o poder, né? Porque não sei o quê, quem não sabe de nada é você. Blá, blá, blá. Então, assim, eu passei por um momento no Brasil, que eu acho importante falar, de muita grosseria pública. Então, as pessoas se sentem muito autorizadas a inventar história, a inventar fake news, a ficar atacando as pessoas gratuitamente. Porque a Djamila ganhou uma bolsa Prada, aí isso vira notícia. Eu falo, o Brasil não tem nenhum problema para pensar. O Brasil não tem nenhum problema para pensar no Brasil. O problema é, ganhou uma bolsa. Ela ganhou uma bolsa da Prada. Oh. Eu inventei o capitalismo, inclusive, né, para essas pessoas. E aí, um monte de gente rica, que eu conheço, porque eu sei, reclamando porque eu ganhei uma bolsa. Aí eu fico pensando, gente, a gente está aqui publicando autor negro, botando um livro na escola. Só em 2019 eu fiz 174 eventos. E o problema do povo é que eu ganhei uma bolsa, sabe? É muita falta do que fazer.
né? Mas, sobretudo, quando a gente é uma mulher negra. Então, fica esse incômodo. Então, é importante dizer isso. Quanto que, para mim, hoje eu estar nesse lugar confortavelmente, eu tive que passar por muitas coisas e lidar com elas. E, no começo, eu ficava muito irritada. Hoje, não. Hoje, eu sou proibida de olhar treta em rede social. Não olho mais. Sou proibida. Não olho mais. E não perco meu tempo também. E as mais velhas foram muito importantes para mim nesse momento de falar, ó, para, isso é distração, vá fazer suas coisas. Então, quando eu chego no Cartas para minha avó, eu tinha passado por todo um caminho em que eu tive que aprender a elaborar muitas coisas, eu tive que aprender a lidar com muitas coisas, eu tive que encontrar caminhos para não adoecer, porque é isso que acaba acontecendo com muitas de nós. E de também não me sentir mais presa a uma formatação que nos impõe. Porque, como eu cheguei na faculdade mais velha, eu venho da militância, mas chego na faculdade com 27, 28 para fazer filosofia. Eu era a única aluna negra da turma. E aí, eu sabia que eu ia ter problema, porque, quando eu quis estudar Simone de Beauvoir, eu perguntei para um professor meu, que estudava Sartre. Eu falei, ele vai saber, né? E ele falou, quem que é a Beauvoir, a mulher do Sartre? Aí, quando eu falei que queria estudar filosofia africana, o outro professor falou, isso não existe. Então, quando eu cheguei na faculdade, e porque eu quis estudar temas que eram heterodoxos da filosofia, então eu tive que ser a melhor. Eu tive que ter a melhor bolsa. Na graduação, já ter um paper aprovado para apresentar fora do Brasil, e não sei o quê. Aí, no mestrado, eu consigo a melhor bolsa. E tudo foi muito... E, dentro da faculdade, a gente montou grupos, um grupo de estudos de raça, gênero e sexualidade, para ter acesso aos textos. Então, tudo foi com muita luta para eu simplesmente conseguir fazer uma dissertação de mestrado. Aí, consegui a Bolsa FAPESP, tudo numa luta. E aí, quando eu termino o mestrado, em 2015, a coleção é de 2017, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso me vingar de tudo que eu passei na academia. Então, eu vou publicar um monte de autor negro o máximo possível, vou fazer uma curadoria, e aí, com isso, vem um monte de problemas, mas aí, com 40 anos, eu fui forçada a parar, que eu vi que eu estava, por mais que eu estivesse fazendo um projeto contra-hegemônico, eu ainda estava seguindo essa pressão que essa sociedade patriarcal nos impõe, porque eu achava que eu tinha que fazer, e vai para cá, e vai para cá. 174 eventos no ano, nunca mais eu faço isso, trabalhei isso em terapia por anos. E vai. Para. Fui forçada a parar. E, nessa que eu fui forçada a parar, o que eu estou fazendo? Eu quero provar o quê para quem? Eu digo que eu critico esse formato, mas eu estou seguindo. O que eu quero provar para as pessoas? Por que eu tenho que ser excelente em tudo? Por que eu tenho que ser isso? Por que eu tenho que ser aquilo? Eu sou só um ser humano. E aí, nessa que eu sou forçada a parar, venho Cartas para minha avó. E aí eu tenho a oportunidade de honrar a minha ancestralidade feminina, de reencontrar esse lugar do feminino, porque eu fui criada para me distanciar de tudo que a minha mãe foi. Então, eu fui criada para estudar, trabalhar. Eu tive um pai que foi muito bom pai, como marido nem tanto, mas como pai foi. Você vai estudar. Não fez diferença entre a educação das meninas e dos meninos. Eu jogava xadrez com 8 anos de idade. Ele colocou a gente para fazer inglês. E eu lembro que, quando eu era adolescente, eu olhava para minha mãe e pensava, eu jamais vou ser como a minha mãe, credo, ficar em casa cuidando de filho. Eu vou trabalhar, eu vou ser independente. E, óbvio, que foi bom. Mas depois eu tive que parar, e depois da maternidade também, minha filha tem 19 anos hoje, de olhar, eu sou mais parecida com a minha mãe do que eu achava que eu era. O lugar do cuidado foi um lugar fundamental. Se meu pai me incentivava a estudar, mas quem que lavava o meu uniforme, quem cozinhava a minha comida, quem penteava meu cabelo? O lugar do cuidado é tão importante quanto, e na minha trajetória as pessoas honram muito mais o meu pai. O teu pai, né, que incentivou a estudar e tal, não sei o quê, militante. Eu falo, mas e a minha mãe? Né, que foi a mulher que me ensinou a andar de cabeça erguida, a não levar desaforo para casa, que era super nervosa, brava com a gente, mas se alguém mexesse com a gente na rua, ela ia tomar satisfação. E, sobretudo, a mulher que me levou para o candomblé, que eu fui iniciada com 8 anos de idade, e que é a minha base, a pedra fundamental da minha vida é o candomblé. Eu só sou o que eu sou porque eu sou uma mulher de Oxóssi. A minha mãe de santo está aqui, a mãe Márcia, uma salva de palmas para ela, maravilhosa.
Então, o Cartas para minha avó vem nesse momento de eu falar, por que eu não posso falar de mim? Porque eu estudei filosofia, mas você não pode falar de você. Mas o Foucault escreveu a escrita de si, por que eu não posso falar de mim? Então, no Cartas para minha avó é quando eu tiro essas amarras e entendo que eu não tenho que ficar seguindo mais nada e que eu posso ser só eu mesma. E esse livro, para mim, é um tributo a todas as mulheres da minha vida que foram faxineiras, lavadeiras, candombecistas, benzedeiras, como a minha avó, e que foram fundamentais para quem eu sou. Eu não imaginava que ele ia fazer assim, tocar tanto as pessoas assim, porque, de fato, era um momento de libertação para mim, mas eu fico feliz que, ao me libertar, eu esteja contribuindo para a libertação também de outras mulheres. Axé. Eu estou aqui brigando com a mediadora. Eu quero que ela continue a falar. Eu quero ficar ouvindo, e eles também, porque eu sou a figurinha fácil aqui. A hora que eles gritarem, eu venho de Araraquara, aqui, até Araraquara. Mas é instante luminoso da história de Araraquara. É Ludmila, então faz para ela, por favor. Me recuso a responder qualquer pergunta. Para não atrapalhar. Está muito bonito. Bom, eu ia tocar para você, então devolvo para a Dija. Devolvo para a Dija. Então, vamos para o Manual Antirracista. O Manual Antirracista, o Pequeno Manual Antirracista, ele virou uma bíblia. Você tem consciência disso? Da proporção que ele... tudo bem que você lançou e logo teve a explosão de George Floyd, né, e vem nesse movimento de que agora vidas negras importam. Né? Então, vem toda aquela hipocrisia também que a gente viu pós George Floyd. Mas foi muito bacana porque ele é um livro de fácil acesso, que você consegue encontrar em todas as prateleiras, né? E até pelo tamanho, a sacada do tamanho foi muito inteligente mesmo, te parabenizo por isso, porque ele é fácil de carregar, você coloca na bolsa, você lê no ônibus, lê no metrô, você lê em todos os lugares. Mas ele acabou virando um manual de orientação mesmo para várias pessoas. E assim, só voltando um pouquinho no lugar de fala, quero pegar um gancho no que você disse, ele também serviu para ser desculpa de muitas pessoas, nessas críticas, inclusive, quando a gente faz formação da 10639 e tudo mais, acho que todos têm conhecimento, para quem não tem, a Lei 10.639 é que institui a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro nos parâmetros curriculares. Alguns professores não negros, né, lidos como pessoas brancas, não querem instituir a lei ou cumprir, né, fazer o cumprimento da lei, porque falam que não é o lugar de fala deles. Cumprir uma lei não é o lugar de fala por ser uma pessoa branca. Então, é aí que a gente entra com a crítica mesmo e os apontamentos, falar, só leu a capa do livro da Djamila. Essa é a minha frase diária, assim. Só leu a capa do livro da Djamila. E aí eles vão entender, porque o conteúdo do livro é justamente você falar a partir do seu lugar social, né? E a partir, enfim. E aí, voltando para o Pequeno Manual Antirracista, ele serviu como um instrumento mesmo para que as pessoas pudessem tirar todas as suas dúvidas, e de forma muito prática, de uma leitura muito fácil. E aí tem sido base, inclusive, para os letramentos raciais. Você tinha essa noção que ele tomaria essa proporção? Foi a sua intenção quando você escreveu? Porque a gente ainda vê umas atrocidades, né, arbitrariedades, né, nesse processo de desconstrução que a gente tenta, às vezes, impor a fórceps, né? E eu penso que ele contribuiu muito, eu vejo muito essa citação, inclusive na própria prova do Enem, né? Ele serviu também como instrumento para orientar muitas redações, porque eu falo que foi um letramento a fórceps, né, o tema da redação desse ano. Então, como você entende isso? O Pequeno Manual, como ele é publicado pela Companhia das Letras, então tem uma distribuição muito grande, diferente do lugar de fala, que é de um projeto independente, em que a gente tem mais dificuldade de distribuir para o Brasil todo. Mas eu vou pegar esse gancho do lugar de fala que você falou primeiro, porque, de fato, as pessoas elas
deturpam o conceito ou esvaziam o conceito. E, às vezes, eu não brigo mais em rede social, né? Como eu falei, eu não posso. Preservar a saúde mental. Mas, de vez em quando, eu nem olho, porque, se eu olhar, eu vou lá. Mas, de fato, as pessoas deturparam, porque o lugar de fala não tem nada a ver com só pessoas negras falarem de racismo ou só mulheres falarem de machismo, até porque nós vivemos em relações raciais, né? Então, se há grupos discriminados, há grupos que discriminam, que partem de lugares diferentes. Então, o lugar de fala não é o que se fala, é de onde se fala. Então, obviamente, que pessoas brancas podem e devem falar sobre a questão racial, só que elas vão falar de um outro lugar, porque senão fica muito simples, né? As pessoas que criam um sistema se beneficiam deles, depois falam, eu não tenho nada a ver com isso, quando elas têm, estão ativamente dentro do sistema, né? Porque branquitude também é identidade. Então, a gente convenciona a achar que discutir raça é só discutir o negro, não é discutir o branco, né? Ou que discutir gênero é só discutir o feminino, não é discutir o masculino. Então, um está impactando, né, no lugar do outro, numa sociedade estruturalmente racista, capitalista e sexista. Então, o lugar de fala de novo, né, também é uma ferramenta para a gente pensar como as desigualdades foram construídas, mas, no segundo ponto, é um lugar de postura ética. O que você, do seu lugar social, como você está pensando, né, o mundo? O que você está fazendo, no sentido da responsabilidade, para mudar isso? E aí, quando o Lugar de Fala foi publicado em 2017, e foi um sucesso estrondoso. O primeiro lançamento que a gente fez em São Paulo tinha quase 1.000 pessoas, e o segundo, no Rio, 1º de dezembro de 2017, no Rio, tinha mais de 3.000 pessoas. A gente teve que fechar uma rua na Lapa, no Rio de Janeiro. Foi um negócio assim, estrondoso, isso chamou muito a atenção. E aí, quando a Companhia das Letras me faz a proposta para escrever o Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que é de 2018, e Pequeno Manual em 2019. E a nossa proposta foi ser didático, acessível, porque a gente tem que tirar essas discussões das bolhas, porque fica muito numa bolha, ou da gente achar que esse tema tem que só ser discutido por certas figuras iluminadas, ou só se você é militante, ou só se você é ativista. Mas, se o racismo é um problema estrutural e estruturante da sociedade brasileira, deveria ser debatido por o maior número de pessoas possível. Então, o meu objetivo com o Pequeno Manual foi, de fato mesmo, deliberadamente, escrever de uma maneira acessível, para que essa discussão pudesse ser feita por várias pessoas, mas, sobretudo, no ensino de base. E que é o que me deixa feliz, porque o livro ele é adotado por muitas escolas públicas e privadas do Brasil, e que fomentou uma discussão. Como eu sempre falo, não começou comigo, obviamente, eu sou fruto aí de uma trajetória de uma série de figuras, de movimentos, mas eu também pergunto, qual é a nossa responsabilidade também em democratizar esse tipo de discussão e sair também de um lugar, muitas vezes, de uma militância arrogante, né, de que todo mundo tem que saber. Na minha família mesmo, minha família é muito simples, é de Piracicaba, minha mãe era piracicabana, meus tios moram lá até hoje. Vários dos meus tios não têm a mínima ideia sobre essa questão. Aí eu vou ser a chata que todo churrasco de família vai ficar enchendo o saco dos outros? Também não, eu também tenho que entender os limites das pessoas, tentar compreender. Eu tento trazer o debate, mas de uma maneira... Porque eu adoro os meus tios, né? Mas eles são pessoas que têm mesmo, não entendem de certas questões. Às vezes não sabem nem do que eu faço, eles acham bonito, eles têm orgulho. Eles falam, eu vi você, né, o sotaque de Piracicaba que eu adoro. Nossa, eu vi você na TV. Eles ficam felizes da vida. Eles não entendem muito bem, mas eles ficam orgulhosos do que eu estou fazendo. Mas é óbvio, eu tento conversar, mas eu também não vou ser a pessoa que vai ficar com o dedinho o tempo inteiro, enfim, querendo letrar à força os meus tios. Então, como eu venho desse lugar, né, para mim é importante poder falar com, em vez de falar para as pessoas. E aí, conforme a gente foi trabalhando no nosso projeto editorial, eu também quis sair desse eixo Rio-São Paulo, porque as pessoas só querem fazer evento em São Paulo, capital, não faz no interior. Eu vim aqui em 2019, no Sesc Araraquara, fazer um evento, mas eu fui ao Acre, eu fui para o interior do Rio Grande do Norte, para Mossoró, Apodi, eu fui para o Maranhão, para o Piauí, para algumas cidades na Bahia, para o Mato Grosso do Sul, porque, para mim, era importante
conversar com as pessoas e também sair dessa pedância que muitas vezes algumas figuras se colocam, de muito professoral, da gente sempre ter que ensinar as pessoas. E eu acredito muito nessa coisa da troca. E eu não vou me recusar a debater com uma pessoa, como eu fiz um evento no Vale do Ribeira, debaixo do coreto, de uma praça. E foi maravilhoso. As pessoas não tinham a mínima ideia, me fizeram perguntas que, para mim, pode parecer tolas, mas para aquelas pessoas não eram. E eu fui lá e conversar com aquelas pessoas. Óbvio que eu não vou conversar com todo mundo, né, gente? Tem gente que quer só odiar a gente, eu não vou conversar com essas pessoas que só quer odiar, eu tenho mais o que fazer e vou botar minha energia em outra coisa. Mas, com o pequeno manual, para mim, era importante falar com aquela pessoa que ignorava o assunto, sendo ela negra ou branca. Porque a gente esquece que nós, pessoas negras, também somos ensinadas por uma educação que não nos contou a nossa história, sobretudo na geração anterior, e que a gente vai reproduzir também uma série de visões, e vamos legitimar essas visões. Então, o pequeno manual, para mim, foi esse... vamos escrever de maneira didática, e, claro, que muita gente critica, a Djamila escreve de um jeito que as pessoas entendem. Isso, para mim, é um elogio, né? Eu não acho que isso é um problema. Agora, se eu estiver num congresso de filosofia, aí eu falo filosofês, porque eu parto do princípio de que as pessoas ali estudaram filosofia. E aí, se a gente quiser discutir conceitos muito elaborados dos filósofos, a gente senta e conversa. Agora, se eu estou falando com um público amplo, que não vem só desse lugar, por que raios eu vou ficar falando numa linguagem? Ninguém tem que ter a obrigação de saber o que é a realidade gnoseológica intermediária em São Tomás de Aquino. Nem eu queria saber, mas eu fui obrigada a estudar filosofia medieval. Se dependesse de mim, eu também não saberia, mas eu tive que estudar. Agora, as pessoas têm que saber por quê, né? Ou também pegar um conceito que, às vezes, parece tão difícil, mas, quando você senta para ler, você fala, é isso. Tem uma palavra difícil, mas é isso que ele quer dizer? Então, por que a gente já não fala o que quer dizer? Então, sobretudo num país desigual, como o Brasil, que a grande maioria da população não tem acesso a uma educação de qualidade, a gente está falando com quem ou para quem, né? Então, nos meus trabalhos, no geral, hoje eu tenho um instituto também em São Paulo, quando estiverem em São Paulo estão todos e todas convidados a conhecer, a gente tem essa... não é uma preocupação, a gente tem essa... visão política de poder se comunicar de maneira e de falar com as pessoas, em vez de ficar criando hierarquias e pedestais, de falar para, né, as pessoas. Então, o Pequeno Manual, para mim, é esse livro, e que me deixa muito feliz, né, não só nesse Enem, vários Enems, já teve 2 Enems seguidos que tiveram alunos que gabaritaram a redação citando as minhas obras. Eu até brinquei que, nesse Enem, tiver o 3º, eu vou pedir música para o Fantástico. Mas essa é a prova que a gente está no ensino de base. Isso é a prova que a gente está ali no dia a dia, porque eu fui professora de rede de escola pública. Então, isso, para mim, é muito importante, poder trabalhar em conjunto com o professor que está no chão da sala de aula. Eu fui essa professora de escola pública na periferia, de Guarulhos, né, que era a maior escola de Guarulhos, que meus alunos de maioria negra, que moravam na favela. E eu chegar na sala de aula com material do Estado, dizendo lá que eu tinha que dar Kant, não sei o quê, não sei o quê. Eu chegava na sala de aula, ninguém queria ouvir o que a gente estava falando. 55 alunos na turma, o que você faz para o ensino médio? Ninguém valoriza a filosofia. E eu chegar lá e falar, olha, o que eu vou fazer? Nos primeiros dias, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E, um belo dia, eu comecei a escrever a letra do Homem na Estrada, na lousa. Eu super cresci ouvindo Racionais, sei cantar até hoje, o Homem na Estrada. E aí eles foram parando, prestando atenção. Eu falei, vocês sabem de quem é essa letra? É claro que a gente sabe. Eu falei, então, hoje a gente vai estudar filosofia de uma outra maneira. Claro que filosofia é a história da filosofia, mas filosofia também é saber pensar criticamente, é o exercício crítico do pensamento. Então, vamos refletir criticamente essa letra. O que é um homem na estrada? Que sua infância não foi um mar? O que isso quer dizer? Isso aí eram coisas lindíssimas. Eu lembro de um aluno que falou, professor, eu acho que a estrada é uma metáfora da vida. Isso eram coisas lindíssimas, mas se a gente também não se põe nesse lugar de falar com, a gente não consegue. Então, o Pequeno Manual me deixa feliz. Não é o meu livro favorito, engraçado, né? As pessoas pensam, qual que é o seu livro favorito? Para mim, é o Cartas, hoje, e o Lugar de Fala, sobretudo, porque foi o livro que me abriu portas internacionais. É o primeiro livro, todos os meus primeiros livros a serem traduzidos fora é o Lugar de Fala.
Mas o Pequeno Manual tem esse lugar no meu coração de ter sido esse livro que ganhou o coração de muitas pessoas que eu nem imaginava que iam ler esse livro e me abordam nos lançamentos, dizendo que compra o livro, que entrega para a família, mas, sobretudo, por estar na educação de base, na educação pública. Muito obrigada. Já temos perguntas? Temos? A Mary é uma veterinária maravilhosa. Além de assistente aqui, também temos... E tem o Afrovet, né? O Afrovet, que é um grupo de veterinários negros. Eu só espero não ter sido grosseiro. Não, Quando eu imagina. fiz a Estou amando intervenção. aqui. Nada, você super entendeu o seu lugar de fala, tá? Parabéns. É sobre. Me chamo Tiago, sou professor da rede pública. Ainda percebo que o racismo é usado pelos alunos como forma recreativa, mesmo após anos de luta. Ainda que a Lei 10.639 esteja em vigor, toda essa problemática, ainda presente na juventude, é apenas reflexo da... Espera aí, deve ter continuação. Da formação dos professores, sem letramento racial, ou a senhora enxerga outros fatores para isso? O que você prefere? Em bloco? Então tá. Dija, ó. Quais dicas você daria para quem quer ser escritora? Como foi para você se descobrir filha de Oxóssi e como isso impacta a sua vida? Assinado Diego. Como levar os debates sociais às periferias e sair da bolha das redes sociais? Vamos lá. Respondendo um blocão. Bom, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, né? Então, é claro que a gente tem ainda um desafio grande pela frente no sentido de promover um letramento racial num país que, depois da abolição, negou a existência do racismo, criou o mito da democracia racial, e durante tanto tempo, deliberadamente, não tratou desse tema como deveria tratar. Se a gente for olhar em termos de história, é muito recente que a gente está debatendo a Lei 10.639, que a Lei citou é de 2003. Né? É tudo muito recente ainda. Então, é claro que a gente ainda vai ter um longo caminho pela frente. O importante é a gente continuar fazendo, continuar pressionando, saber também quais projetos políticos a gente apoia, porque isso vai afetar diretamente no avanço ou retrocesso dessas pautas. Não tem como. Antirracismo não é um lifestyle, um estilo de vida. É a gente pensar, de fato, pela lente de combater as desigualdades no nosso país, e determinados projetos não vão avançar, determinadas ações não vão avançar em determinados projetos políticos. A gente precisa ter isso em mente. Né? E o racismo recreativo, que eu recomendo muito o livro do professor Adilson Moreira, que é o 6º da coleção Feminismos Plurais, é um livro muito importante, porque vai falar desse racismo que, no Brasil, acabou se ficando muito naturalizado, que é a maneira que o sujeito racista tem de demonstrar sua hostilidade racial sem ser responsabilizado por ela. Porque quando as pessoas vão dizer, olha, isso é racismo, mas eu só estava brincando, isso é uma piada. E fora o segundo caráter estratégico do racismo recreativo, como vai dizer o professor Adilson Moreira, que é as pessoas continuam fazendo isso de forma naturalizada e isso acaba expulsando a pessoa negra daquele espaço, porque ela não quer estar num espaço em que ela não é respeitada e o espaço volta a ser hegemonicamente branco. Então, também tem um caráter estratégico disso. Né? Então, é muito importante que os educadores e educadoras estejam atentos a isso, porque, senão, coíbe, está autorizando o racismo dentro da sala de aula. Né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente ainda tem um longo caminho pela frente, num país como o nosso, mas é muito importante que a gente não... Eu entendo, quando o Inácio fala da tristeza, eu também fico triste com, enfim, todas as coisas que estão acontecendo, a gente fala, nossa, a gente anda e retrocede, mas eu entendo também, como o Inácio, o mundo, eu não entendo o tempo como linear, né? Ele avança e retrocede, às vezes, no mesmo tempo histórico. Né? A gente tem avanços aqui, retrocessos ali, em todo o tempo histórico. E aí eu fico pensando, quando eu quero desistir, na época da escravidão, que foram
354 anos, e existiram vários quilombos, né, pelo Brasil. Imagina, o quilombo de Palmares teve mais de 100 anos de existência. 100 anos, um século. Então, a gente também aprender com as lutas que nós já tivemos, sabe? No momento de quando a gente se desanima com o mundo. E a gente se desanima mesmo o tempo todo. Mas é importante a gente seguir. Hoje a gente está aqui, eu e você, conversando. Há anos atrás isso seria impossível, uma mesa como essa, no Teatro Municipal de Araraquara. Então, também a gente olhar, obviamente, para tudo que precisa ser melhorado, mas a gente também não perder a perspectiva histórica de olhar para o trabalho que foi feito, porque se a gente não olha para isso, a gente está desonrando todo um trabalho ancestral, secular, de pessoas que lutaram para que a gente estivesse aqui hoje. E já emendo na questão das redes sociais, eu acho super importante sair das redes sociais. Eu sou muito presente nas redes sociais, mas, gente, para mim é muito além das redes. Porque eu acho que, às vezes, a gente fica tão preso nas redes sociais e esquece de fazer, às vezes, uma roda de conversa no nosso território, na nossa comunidade. Às vezes, eu estava agora em São Paulo, antes de vir para cá, a gente lançou uma cartilha de enfrentamento à violência doméstica, uma cartilha gratuita, vocês podem baixar pelo Linktree do Feminismos.plurais. A gente estava lá, estava cheio de mulher. A gente distribuiu a cartilha impressa e vocês podem fazer um download. E aí uma mulher me perguntou, mas como levar essa discussão para territórios aqui de São Paulo, periféricos? Eu falei, olha, a gente já faz esse trabalho, mas a gente lançou a cartilha. Pega a cartilha e organiza você uma roda no seu território. E conversa com essas mulheres, porque senão a gente está sempre postergando, delegando para o outro a mudança que a gente quer. Então, a gente já está fazendo. Eu falo, gente, já publiquei, desde 2017, foram 27 livros. Pega um livro, junta lá com seus colegas, faz uma roda, ou leva lá uma roda, não sei, na associação comunitária do seu bairro. Porque é importante que as pessoas também se mobilizem para isso, e não fiquem só nas redes sociais. Eu morro de preguiça de rede social. Hoje em dia, eu só posto e saio, porque eu acho que as pessoas esvaziam debates sérios. Tem uma geração Z aí, eu tenho um lugar de falar para falar que minha filha tem 19 anos, que às vezes só fica na rede social, aí faz um vídeo para viralizar, e aí tudo saiu da cabeça da pessoa. Não, porque na minha concepção, falou, não citou ninguém, né? E que coisa, ela inventou a roda. Então, é importante a gente estar atento a isso. E outra coisa, e parar também da gente ficar nas redes sociais se agredindo. Porque um fulano discordou de mim. Ele discordou, ele não tem que ser seu inimigo porque discordou. Existem várias maneiras de pensar, inclusive na teoria racial. Tem autores que divergem. Na teoria feminista, vixe, autoras que divergem. E aí, às vezes, a gente fica, sobretudo no Twitter, porque por isso que eu não tenho Twitter, eu detesto o Twitter, que pena que voltou. As pessoas ficam ali brigando, se atacando, porque um disse isso, o outro disse aquilo. Uma energia tão desperdiçada. E o que a gente está fazendo com isso? Atacando, às vezes, pessoas que estão no mesmo lado, só porque pensou diferente de mim. E aí eu fico pensando, que estratégia que é essa? Isso não é estratégia, né? A gente acaba, às vezes, perdendo tempo e energia e não propõe. Outra coisa da rede social que eu queria dizer também, que eu acho importante, é a gente não ser escravo do algoritmo, né? Porque eu lembro do caso de uma menina que eu fui uma das primeiras pessoas a mover uma ação contra o Twitter, junto com a entidade do movimento negro. O Adilson Moreira foi o nosso advogado, sob a tese da exploração econômica do racismo e da misoginia, porque essas plataformas bilionárias lucram com o ódio e a gente está ali engajando mais ódio para eles baterem recordes de faturamento no final do ano. E a gente, às vezes, não pensa como a gente é usado para isso. E o caso daquela menina que foi estuprada pelo tio, engravidou, e aí uma ser humana, que eu não vou citar o nome, que citar e ressuscitar, nesse caso a gente não cita, divulgou o nome da criança, e aí as pessoas foram na porta do hospital, sendo que a garota tinha direito ao aborto legal. Era uma criança de 9 anos. E aí, todo mundo denunciando, não caiu, ficou um fim de semana inteiro de um engajamento, e a garota sendo ali, mais uma vez, violentada. E aí eu faço a pergunta, aí um monte de gente falou, você não vai falar sobre isso? Eu falo, claro que não, porque as pessoas estavam pegando o vídeo daquela cidadã que expunha o nome da menina, isso fere o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente,
e compartilhando para dizer que absurdo, que horror. Mas é justamente isso, mas você estava engajando. Nessa hora, o correto era não postar, porque era uma menina negra que estava sendo exposta por milhões de pessoas, e muitas vezes a gente instrumentaliza a vida do outro para ganhar like, achando que está arrasando. No momento seguinte, a gente posta uma selfie. Mas quais são as consequências disso para a vida daquela menina? E eu não postei, obviamente, nada. E aí fiz um texto na semana seguinte, sou colunista da Folha, dizendo quantos de milhões que o Twitter e essas plataformas ganharam nesse fim de semana, através da exposição de uma criança violentada, vão ser destinados para a garota fazer terapia ou qualquer outra coisa. E a gente precisa parar para pensar sobre como não há regulação e há todo um faturamento na base do ódio. Então, a gente usar as redes sociais, sim, mas com estratégia. A gente não pode ser massa de manobra de bilionários que não estão preocupados com a nossa pauta. Como a gente usa isso? E, por fim, falando de Oxóssi, interessante, né? Porque eu fui iniciada, como eu falo no livro, Cartas para Minha Avó, com 8 anos de idade. Mas eu fui iniciada para Iemanjá. Porque o pai de santo, que eu fui iniciada em Santos, ele reproduzia uma visão homofóbica de que, porque eu era menina, eu não podia ter um orixá masculino na cabeça. Então, ele me iniciou Iemanjá e Oxóssi. Então, durante muitos anos, se acreditou que eu era filha de Iemanjá. E aí, depois, minha mãe muda, vai para uma mãe de santo, em Santos ainda. Imagina que essa menina é de Iemanjá. Imagina. Essa menina é de Oxum com Oxóssi. A Oxóssi ali, coitada, sempre do lado, né? Mas sempre essa coisa de botar uma orixá feminina. E aí, só quando eu volto ao candomblé, aos 33 anos, que finalmente Oxóssi é assentado no seu lugar de direito. Mas eu continuo com Iemanjá, que, obviamente, não somos bobas. Mas o reencontro meu com o candomblé foi fundamental para quem eu sou hoje. Né? Foi em 2018, foi 2016 que eu volto. Quer dizer, e aí, o tanto que o entendimento para mim da minha vida, tudo mudou. Né? De eu resgatar também as minhas memórias da infância, que eu fui proibida por essa sociedade racista de cultuar meus ancestrais, porque eu fui iniciada criança, voltei para a escola toda de branco, de Contregum, em 1988. Né? E, um dia no intervalo, no recreio, o menino arrancou meu turbante, eu estava careca, então foi um trauma para mim, eu não queria cultuar. Só que minha mãe obrigava, só quem tem mãe de algum sabe o que é. E a gente tinha que ir. Mas quando a minha mãe morreu, eu não fui mais. Então, eu volto aos 33 anos, 2013, quer dizer, eu mesma entendi esse chamado e entendi que a ancestralidade, o candomblé, é o que me move. E, para mim, ser filha de Oxóssi não é só ir lá no terreiro e saber todos os rituais, todas as cantigas. Para mim, é ser Oxóssi no mundo. É cultuar o meu orixá na minha ética, na minha postura. Colocar na capa do livro. Colocar na capa do livro, falar da minha religião publicamente. E toda vez que eu posto, eu perco seguidor. Não é uma questão de publicar babalorixás. Na minha cerimônia, o Inácio estava lá na Academia Paulista, os tambores tocando. Antes de subir no palco, fui lá agradecer ao meu orixá. Então, o Oxóssi, para mim, é isso, porque muitas vezes as pessoas podem ser de candomblé, podem saber todos os fundamentos, mas não estão trazendo o orixá para o mundo. E, às vezes, no próprio entendimento mesmo de quem a gente é. Porque, veja, nós somos diferentes. E, muitas vezes, a gente está lá na rede social atacando um ao outro porque a gente é diferente, porque não pensa igual. Mas Oxóssi não é igual a Ogum, Iemanjá não é igual a Yansan, Oxum não é igual a Obá, muito pelo contrário. Mas na hora de cantar, de tocar o atabaque, elas vão dar o ilá, e na hora do xerê, todas vão dançar juntas. Todos vão dançar juntos, mesmo sendo diferentes um do outro. Então, também o entendimento disso. Você quer que um filho de Ogum seja o Xaguiã? Então, você está querendo impor uma visão colonizadora de homogeneização. E está achando que está sendo antirracista. Então, o candomblé, para mim, também, ser o Oxóssi no mundo, é observar também tudo isso, é respeitar as diferenças, ver a beleza das diferenças,
é olhar para as Iabás e aprender a ser mãe de uma maneira diferente, sem culpa, porque e não é só religião, é um modo de ver o mundo e ver a vida. Porque, veja, Oxum é a grande mãe, né? Tem uma história sobre Oxum que diz, antes de cuidar dos seus filhos, ela limpa as suas joias, ou seja, ela cuida dela primeiro. Então, Oxum está nos ensinando que ser mãe não é se abandonar, é cuidar de si primeiro, para poder ser uma boa mãe. E aí você vai para a Yansan, que tem 9 filhos, e ela vai trabalhar, ela vai para o mercado, é a mulher que vai para o mercado, e ela deixa 2 chifres de búfalos com seus filhos, e diz, se vocês precisarem de mim, batam um chifre que eu venho na velocidade do vento defender vocês. Então, o que Yansan nos ensina? Que você pode ser uma mãe trabalhadora e protetora, que ter a sua carreira, ter a sua vida, não é ser uma mãe... não é não ser uma boa mãe, como é a imposição, muitas vezes, de uma visão cristã de maternidade, que se a mulher trabalha, tem vida, tem que carregar uma culpa imensa. É a lógica do E. E Nanã decidiu não maternar. As mulheres que não querem ter filhos têm um orixá para arrear suas oferendas. Então, assim, o candomblé me ensina, eu aprendo com os orixás, eu aprendo a ser um Oxóssi no mundo, que caça sozinha, mas caça para a comunidade, que não pode ter pressa, porque se eu tiver pressa, vai errar o alvo. O Oxóssi não pode ter pressa. Então, eu tenho que aprender com o meu orixá. Então, eu não posso trazer a pressa para a minha vida, senão eu vou errar. E o Oxóssi não vai errar, porque ele é o orixá, o caçador da flecha certeira. E assim eu aprendo com Ogum, que tem guerras que não são guerras, eu tenho que escolher que guerras que eu vou. E assim eu aprendo com Oxum a cuidar de mim e assim por diante. Então, eu acho que mais do que ser de candomblé, como muitas vezes a gente vê as pessoas falando, é, de fato, a gente trazer a força, a energia dessas divindades no mundo para quem a gente é nas nossas relações. As dicas para quem quer ser uma escritora. Que dica você daria para quem quer ser escritora? Ai, gente, escrevam. E não tenham medo de escrever. Conceição Evaristo fala uma coisa que me marcou muito, né? Para nós, mulheres negras, não é só escrever, é escrever e publicar, né? Que é o outro caminho. Mas escrevam, acho que é muito importante a gente perder essa síndrome, né? Porque a gente não cresceu vendo, às vezes, mulheres como nós nesse lugar, e a gente acha que isso não é um lugar para a gente. Não, escrevam, apresentem para os amigos, com todas as dificuldades, tentem correr atrás de publicação, e superem esse medo que, muitas vezes, muitas de nós acabamos não fazendo aquilo que a gente veio fazer no mundo por medo, ou porque disseram que a gente não tinha que estar nesse lugar. Eu tenho vários cadernos escritos, eu sou uma pessoa que eu escrevo muito, e talvez um dia eu reúna isso. Eu e Inácio, a gente troca e-mail, aí, Inácio. A gente podia lançar um livro, né? E-mails a Djamila e e-mails a Inácio, o que você acha? Né? A gente troca e-mail. Quem sabe, né? Eu acho uma boa ideia. Mas eu acho que não tem outro caminho, a não ser... Mas leiam muito também. Muito importante ler. Eu leio muito, eu leio bastante. Um bom escritor, acho que tem que ser um bom leitor primeiro. Você não tem nenhum livro preparado, nada? Tenho, menino. Eu tenho 3 livros encomendados. Não sei como eu vou dar conta, mas eu vou lançar um livro, O Feminismos do Sul Global, no próximo ano. Acho eu... Se eu tiver tempo para sentar e escrever, que vai ser agora no começo de 2025. Mas uma hora vai sair. No tempo certo. Tem mais, Mary? O Inácio podia responder uma perguntinha também, né? Estou aqui falando sozinha, você não quer responder uma pergunta? Estão pedindo para você explorar um pouco a atividade em Nova York, que o Inácio sugeriu. Djamila, nos conte os seus próximos projetos. Acho que já foi meio que respondido. E, Djamila, de onde veio o gosto pela filosofia? Como foi fazer essa escolha? Vou começar pela última. Uma ótima pergunta essa. O meu pai gostava de filosofia. Meu pai era um estivador no Porto de Santos, sindicalista. Não teve oportunidade de concluir o ensino formal, mas era um dos homens mais inteligentes que eu conheço. Tinha muitos livros em casa, lia para a gente. E ele tinha livros de filosofia em casa, e eu comecei a ler na adolescência. Então, veio muito por conta do meu pai, o desejo de estudar filosofia.
de um trabalhador braçal que lia filosofia, né? Então, como é importante a gente não colocar as pessoas em caixinhas, né? E em Nova York está sendo bem interessante dar aula, porque os Estados Unidos eles são muito autocentrados, né? A bibliografia deles é absolutamente centrada neles, mesmo no debate racial, no debate feminista. Então, eles não conhecem absolutamente nada, salvo raras exceções de escritores intelectuais do sul global, quanto mais do Brasil. Então, para mim, é importante. Eu estou dando um curso que a minha bibliografia ela é totalmente sul global, com muitas brasileiras, indianas, colombianas, algumas ou outras estadunidenses eu cito para fazer pontes, mas majoritariamente da América Latina. E meus alunos, os estudantes, têm gostado muito disso. Isso tem sido muito legal. Eles têm primeira vez que eles estão vendo autoras como Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, autoras indianas como Gita Sen, e tantas outras que eu estou trazendo, que nem no Brasil chega muito. E é interessante porque é uma cadeira que eu poderia dar aula em inglês ou espanhol. A professora que veio antes de mim era argentina, a que vai vir depois é espanhola. Então, elas podem dar aula em espanhol. Só que o Brasil é o único país da América do Sul onde português é a língua oficial. Então, eu não posso dar aula em português. Então, mesmo estando dentro latinos, americanos, o Brasil fica num lugar ali muito característico, né? Então, eu tenho que dar aula em inglês porque eu não falo espanhol. Então, é muito interessante quando eles falam, os hispano-falantes. Eu falo, mas eu não sou hispano-falante, né? Eu sou latina, mas eu não sou hispano-falante. Então, o Brasil é esse continente ilha, ao mesmo tempo que é esse país gigante, uma diversidade imensa, é uma ilha no sentido da língua, né? Porque a gente está aqui na América do Sul isolado. Então, às vezes, junta os chilenos, os argentinos, os salvadorenhos, os espanhóis conversando, e eu fico lá olhando, porque eles estão falando numa língua comum, apesar das diferenças dos sotaques e tudo mais. Então, é um desafio ser brasileira nesse lugar. E ser uma brasileira que também chega de cabeça erguida, porque eu acho que o brasileiro chega muito de ombro, assim, querendo agradar muito o americano, com uma baixa autoestima, e isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, eu chego lá, eu estou lá, vocês me convidaram, então, eu estou aqui, né? Foram me chamar, eu estou aqui, o que há? E aí, vou dar aula, montei meu cronograma, eu tenho alguns eventos públicos que eu tenho que entregar. Então, o primeiro foi com um best-seller estadunidense, Ibram Kendi, ótimo. O segundo, eu falei, não, eu quero que sejam com brasileiras. Ah, mas você vai trazer brasileiras? Vou, já que eu estou aqui na cadeira. E aí eu convidei a Selma de Aldina, que é quilombola, que foi organizadora do livro Mulheres Quilombolas, e a Alessandra De Vusti, que escreveu o livro Colorismo, as duas falando em português, que, embora a Alessandra fale inglês, a Selma não fala, com tradução para o inglês. E aí é um evento público, as pessoas podem ir, mas eu reservo assentos para os meus alunos. E foi a primeira vez que muitos dos meus alunos, que são estadunidenses, foram para um evento que eles tiveram que ouvir tradução. E a gente não para pensar nisso. E muitas alunas brasileiras que eu tenho, muitas não, eu tenho 4, uma delas chorou no dia seguinte, na semana seguinte, foi a primeira vez que eu vejo um evento público na NYU em português. E a gente não para pensar, porque quando o estadunidense vem para cá, a gente estende tapete vermelho, põe tradução, porque qual deles fala português? E a gente faz um carnaval para eles todos. E a gente não faz o mesmo carnaval, às vezes, para os nossos próprios pares brasileiros. Então, a gente tem que parar para refletir sobre isso. Por que a gente está sempre estendendo o tapete para o norte global, seja Europa e Estados Unidos, e para os nossos próprios brasileiros, a gente está lá falando, ganhar uma bolsa Prada. E daí, né? Se tu ganhasse, duvido que tu não ia aceitar. E eu estou chegando lá com um livro traduzido para o inglês. Os Estados Unidos só traduzem 3% de livros ao ano. Só 3%. É um mercado super fechado, imperialista mesmo. E aí a gente não entende a dificuldade que é chegar nesse mercado, sobretudo sendo uma autora de não ficção. Porque se eu fosse romancista, seria difícil, mas menos difícil. Ninguém está interessado em reflexão crítica no Brasil. Então, a gente chega nos Estados Unidos, eles só sabem o que é caipirinha, carnaval, Brasil,
Where are you from? Brazil. Aí eles fazem, Brasil, o quê? Porque o cara acha que tu tá lá disponível sexualmente, já fazem, Brasil. E a minha vida fala, what? Entendeu? O que você sabe do Brasil? O Brasil não é o Rio de Janeiro. O Brasil é mais que o Rio de Janeiro. Eles não sabem, mas também não querem saber, porque é uma maneira de manutenção de poder. Então, eu chego lá mesmo, com a minha bibliografia, incomodando, porque eu acho que a gente tem que incomodar, mesmo os autores que a gente ama. Várias autoras lá que eu amo, mas quando eu faço evento com elas, eu falo, mas vocês conhecem Lélia Gonzalez? Vocês conhecem? Não, porque vocês não traduzem. E o lugar de fala agora foi traduzido pela Universidade de Yale, que é uma das maiores universidades. O primeiro lançamento foi lá. E eu ouvi isso de uma americana. Mas nem eu sou publicada por Yale. Aí eu falei, querida, cada um com seus problemas. E aí, para você ver o incômodo dela. Ela, como assim? Eu que sou americana, não fui publicada? Ela que é brasileira? Aí eu falei, gata, reclama com Yale, não posso fazer nada. Então, fica esse incômodo, mas eu chego lá mesmo. Olha, eu sou brasileira, trazendo uma bibliografia majoritariamente do sul global, porque não é que eu não vou ler autor europeu, eu amo autores europeus. Eu reclamo, eu não aceito a Europa como centro. Agora, por que a gente não está lendo esses autores? E é muito interessante, quando as primeiras vezes que eu fui aos Estados Unidos, 2016, a primeira vez, depois de 2018, eu ficava, sorry for my English. Sei que. Aí depois um dia eu falei, por que eu estou pedindo desculpa? Aí eu lembro que em 2019 eu fui dar uma palestra lá na Duke University, na Carolina do Norte. Eu comecei assim, eu falei, olha só, inglês não é a minha língua materna, então provavelmente eu vou cometer alguns erros, mas se vocês reclamarem eu posso falar em português. Não. E eu não falo mais sorry for my English. Se não entendeu, eu repito, porque também, às vezes, só implicância com o sotaque. Óbvio que eu tenho sotaque, eu sou brasileira. Sotaque não é errado, sotaque é a nossa identidade. Os caras falam caipirinha e quer reclamar do meu sotaque. Então, assim, sotaque é a marca de onde você veio. Mesmo entre pessoas que falam inglês, tem sotaque diferente. Em quem fala espanhol, tem sotaque diferente. Aí eu vejo um brasileiro, não, você deveria se esforçar para falar sem sotaque. Eu falei, meu querido... Tanto, eu vou falar sem sotaque por quê? Então, eu falo lá com o meu inglês com sotaque, com a minha bibliografia, com o meu livro publicado por Yale, dando aula na NYU e de cabeça erguida, que eu acho que é isso que falta para nós brasileiros. Então, a minha experiência lá tem sido muito interessante, porque eu tenho viajado aos Estados Unidos para fazer lançamento, volto no domingo, semana que vem vou para a Califórnia, já lancei em Yale, eu participei do Brooklyn Book Festival, fui para a Georgia, vou lançar em Harvard, agora em novembro também. E acho importante, estou gostando desse lugar. Aí, a semana que eu cheguei lá, até mandei uma mensagem para o Inácio, que eu estava com saudade do Brasil, porque a comida brasileira não tem igual. Aí o Inácio me mandou um e-mail tão bonito, você lembra? Que você falou para mim, engula e vomite em Nova York. E eu amei isso. E eu falei, é isso, eu vou engolir e vomitar em Nova York. E chegar lá sendo quem eu sou, uma brasileira negra, chegando nos Estados Unidos pela porta da frente e sem medo de ser brasileira, com orgulho de ser brasileira. Perfeito, gente. Maravilhosa, né? É isso. Eu quero já encaminhar para o final. Vai, mais forte. Foi baixo, né? É isso. E né, chamar aqui a Bernadette Passos para finalizar aqui conosco. E já te agradecer, Djamila, mas não só por essa fala de hoje. Agradecer por toda a sua contribuição, pela escrita, mas a sua contribuição enquanto militância negra também, porque você produziu instrumentos riquíssimos para a nossa luta. E você conhece muito bem esse ditado, que é nosso, que quando uma de nós chega, todas nós chegamos juntos. E é isso que a gente sente quando você chega, quando você está lá, a gente chega junto com você. Então, muito obrigada pela sua existência e por todo o seu trabalho. E muito obrigada, Inácio. Obrigada por esse nome, obrigada por esse... Quer que eu pegue para você?
Djamila recebeu agora, é uma representação que Lauro Monteiro, nosso artista, que faz toda a identidade visual do festival, e ele se debruçou em cartas para minha avó, e saiu esse desenho maravilhoso com baobá do lado, e é o nosso presente, uma homenagem singela para a nossa autora homenageada. Muito obrigada, Djamila Ribeiro, recebendo aplausos em pé de Araraquara, a Morada do Sol. Obrigada, Inácio. Quer falar mais alguma coisa? Eu tinha razão ou não tinha? É ela que a gente veio ouvir. Claro. Um beijo. Obrigada, Lê. Obrigada. Obrigada a todos vocês. Valeu. Um mimo para vocês. Ficou. Abraço para vocês. A festa literária continua. E, por favor, divulguem muito, porque mesas maravilhosas. Está aqui ao nosso lado a nossa autora portuguesa, que veio, maravilhosa Filomena. Tem a Valquíria Tenório, que vai estar numa mesa mediando, Luana Antunes, a mesa África-Brasil, a nossa Dani Rafael. Então, tem muitas mesas lindas, divulguem. A Djamila é a alavanca, o nosso querido Inácio, ele é o nosso... que levanta, é o Oxóssi nosso. Ele é a flecha certeira. Não, fala da idade. A idade. E tem mais uma coisa, olha. Tempos é uma mesa maravilhosa. Inácio Lola Brandão com Lília Liang no sábado à noite. É incrível essa mesa. Foi um podcast que ele fez e viralizou. E ele falou, eu quero levar isso para Araraquara. Então, se ele acertou com Djamila, vai acertar muito com Tempos também. E no sábado de manhã, o Wallace Leal sendo homenageado aqui também nessa sala. Tá bom? Gostaram? Querem mais? Não, eu preciso dizer que a mesa sobre idosos é feita entre eu e uma chinesa de 50 anos, especialista em velhice. Ela frequentou todas as chamadas Blue Zones do mundo, onde as pessoas sempre morrem um mínimo de 110 anos. E ela tem revelações incríveis, incríveis, incríveis. Sábado à noite. Bom, todos esses dias, até domingo, é aqui. Teatro Municipal, Festa Literária, Flisol, 3ª edição, para Araraquara, região, Brasil, mundo, com a nossa querida homenageada, Djamila Ribeiro. Obrigada a todos e a todas. Gente, vamos só registrar uma foto de plateia, assim, todo mundo junto, daquela alegria, energia linda que a gente conhece? Sim, vai ter autógrafo. Sim, vai ter autógrafo ali na mesinha lateral do teatro.